Olá, seja muito bem-vinda à primeira aula dessa jornada de relançamento do Beleza e Negócio. Olha, é uma alegria muito grande ter você aqui comigo, é uma honra, na verdade, saber que você de algum modo se interessou pela minha forma de trabalho, pela minha forma de visão, né? Pela minha visão de beleza. Eu fico assim, lisonjeada mesmo de ter você aqui. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho e por você estar aqui comigo, tá bom? Bom, tô falando nas minhas redes sociais há um tempo já sobre o Beleza e Negócio, sobre o relançamento dele, né? O Beleza e Negócio, ele é a menina dos meus olhos, tá? Eu penso em cada detalhe, em cada mínimo detalhe com muito carinho. E eu dou cada aula pensando assim, cada módulo é pensado para ser um curso definitivo para você. Seja você maquiadora ou seja você amadora que quer se profissionalizar. Eu tenho que explicar sobre isso para que eu consiga liberar as aulas para você, tá bom? Bom, são diversos módulos dentro do BN, são diversos módulos onde a gente trabalha a prática, trabalha a teoria da maquiagem e também conteúdos que vão além da maquiagem, como filosofia da beleza, finanças, mercado de noiva, porque não é só de prática que vive uma maquiadora, né? Então, dentro da seção de teoria da maquiagem, tem o Beleza Áurea, que é o meu módulo de visagismo, é um módulo importantíssimo e essencial para toda a minha estrutura de beleza, assim, toda a estrutura de didática, tá? É essencial. É ali que eu explico para você a minha visão de beleza, tá? É a minha visão de beleza. Então, dentro desse módulo, eu explico tudo sobre visagismo e sobre a técnica de visagismo a partir, né, sobre a minha técnica de visagismo a partir da proporção áurea. Por isso que esse módulo tem o nome Beleza Áurea, tá? E eu acredito piamente que a beleza ela vai muito além de aplicar produtos, mas é sobre ter um olhar atento, um olhar apurado para o belo, para a beleza. Mas é verdade que o nosso olhar ele não está muito acostumado mais com a beleza, infelizmente. Nós estamos imersos num caos de feiura, principalmente nas artes, sabe? Arquitetura, música, cinema. E isso acaba refletindo no nosso trabalho, né, como artistas que somos, né, artistas ali dos pincéis. Então, isso acaba interferindo sim na nossa criatividade, na nossa visão de beleza. Então, se eu não tenho um olhar apurado para a beleza, se eu não consigo entender o que é de fato a beleza, nós caímos num copia e cola absurdo. E isso não te faz crescer na carreira, não faz você crescer na carreira nunca se você ficar só nisso do copia e cola, do copia e cola, do copia e cola, tá? Então, como prometido, hoje eu vou liberar para vocês um conteúdo que só as minhas alunas têm acesso. Não só hoje, mas amanhã e depois também. Então, só minhas alunas têm acesso para que você consiga entender melhor o que é a beleza áurea. E não pule assim nenhuma aula, tá? Porque uma vai completar a outra. Então, hoje você não vai entender, se você não ver essa aula de hoje, você vai entender muito pouco da aula de amanhã e assim por diante, tá bom? Hoje eu vou te explicar o que é a proporção áurea. A gente vai fazer uma análise amanhã, né, uma análise prática, e na segunda eu vou liberar uma aula completa, né, de pele, desde a cobertura até a iluminação, dentro da análise visagista que a gente vai fazer amanhã. Então eu vou fazer a análise amanhã e você vai perceber ali os elementos que a gente precisa fazer na Nicole, que é a modelo, e na segunda eu vou liberar a aula para vocês dessa maquiagem feita a partir da análise que a gente fez dela. Assim que você terminar a aula, eu vou te pedir um favor, me manda lá um direct me falando o que você achou da aula, o que foi o ponto mais importante, o que você mais gostou, e eu tenho certeza que é diferente de tudo aquilo que você já viu por aí, tá bom? Boa aula! Então, partindo da premissa que Fernand Aubry nos trouxe, de que nós podemos esculpir um rosto através da maquiagem para chegar num ápice de beleza, nós precisamos identificar, nós precisamos entender o que é de fato o belo, né? Nós precisamos entender como saber que um rosto é mais belo do que outro. Qual é a medição que nós vamos fazer, vamos dizer assim, né? Qual é a medida que nós precisamos ter para que consigamos alcançar um rosto mais belo? Terá uma outra, mais para frente, vocês terão um outro módulo onde eu vou me aprofundar na filosofia da beleza,
explicando o que de fato é beleza, de modo geral, em relação à importância da beleza, de modo geral. Mas aqui eu quero me aprofundar nessa questão do visagismo mesmo, tá? E qual é a premissa que nós usamos para que essa análise seja bem feita de acordo com o meu trabalho, de acordo com o que eu faço, tá bom? Então, para isso, nós vamos ter que estudar matemática. Nós vamos entender uma sequência matemática, que essa sequência, ela mostra uma proporcionalidade do rosto, é muito interessante. Então, nós vamos ter que passar pela matemática para entender sobre essa questão de proporcionalidade. Então, o que é a sequência Fibonacci? Fibonacci é uma famosa sequência e essa sequência ela gera um misto assim de algumas pessoas uma reação espantosa, em outras pessoas uma admiração muito grande, que no meu caso é uma admiração muito grande, porque é um caso impressionante em que a matemática mostra sua íntima relação com o universo. É incrível. Saber o que é Fibonacci leva a uma compreensão de muitos mistérios da existência, sabe? E ela tem sido reverenciada na história por sua estética agradável e harmoniosa. Então, assim, por milhares de anos, essa sequência ela tem sido reverenciada, utilizada tanto na arquitetura, quanto agora a gente usa na parte da beleza, mas também nas coisas que foram criadas, que são mistério, né? Como as galáxias, elas seguem a sequência Fibonacci, as flores, elas seguem a sequência Fibonacci. Então, até por isso que é chamada de proporção divina, porque as coisas naturais, que não foram criadas pelo homem, muitas delas seguem essa sequência de alguma forma. E aí, eu quero que você veja um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês na descrição dessa aula, que é um vídeo antigo do Pato Donald, né? Um trecho do Pato Donald, onde há uma explicação do que é a sequência Fibonacci de uma forma, assim, extremamente didática. Eu queria que você visse, porque é muito interessante a forma que ele passa, e aí você vai conseguir ter uma compreensão ainda melhor. Vou deixar aqui na descrição. Se você puder, você pode até parar essa aula mesmo, para você ver o vídeo e depois você volta. Vai ser mais interessante para que você consiga compreender ainda melhor tudo que eu vou falar a partir de agora. Combinado? Então, vamos seguir. A palavra Fibonacci é usada porque o matemático italiano Leonardo, ele que concebeu essa ideia, né? Ele que concebeu essa fórmula, ele que descobriu essa fórmula matemática, que com uma determinada sequência, ela segue um padrão que é considerado um padrão divino, tá? Os números de Fibonacci são os seguintes, eles compõem a seguinte sequência, né? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e assim vai ao infinito e além, né? Então, como se vê, a compreensão ela é formada por números que são resultado das somas anteriores. Então, como que essa sequência ela é formada? É o seguinte, eu pego o número 0, começa com 0 e 1, tá? Aí eu pego a soma desses dois números e forma o número subsequente. Então, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 8 mais 13, 21. 3 mais 21, 34. E assim vai sucessivamente. Essa sequência, ela foi desenhada de forma geométrica para que consigamos entender isso de forma clara, como que isso pode estar presente no universo, como isso pode estar presente em diversas coisas. Então, essa é a forma geométrica da sequência de Fibonacci, tá? Então, esse é considerado o retângulo de ouro, quando é a soma de dois quadrados, tá? Então, a soma de dois quadrados é o retângulo perfeito. A partir desse retângulo perfeito, que é considerado o retângulo de ouro, nós conseguimos compreender dentro desse retângulo diversas outras formas que são a partir dela perfeitas. A gente consegue triângulo, que é o triângulo áureo, a gente consegue o pentagrama, enfim. Vejam, se você não viu ainda, vê a aula do Pato Donald, que você vai conseguir entender melhor isso que eu tô te falando. Então, você vai conseguir ver de uma forma muito clara e muito didática. Encare essa aula do Pato Donald como uma parte da aula mesmo, tá? Ela é importante para que você entenda. Essa sequência, ela foi representada pelo espiral de Fibonacci, que é essa figura geométrica que vocês estão vendo. E aí, a gente começa fazendo um desenho lá
no inicinho, né? Na parte pequenininha a gente faz 2, 3, 5, 8, 13, 21. Aí vai fazendo essa forma espiral, tá? Como uma forma espiral. Essa proporção, ela tem sido, assim, historicamente correlacionada com padrões, formas, proporções e organizações de elementos dentro de um todo. E isso, gente, é encontrado em todo o universo, na natureza, na arte e no ser humano. Isso é perfeito. É assim, quando você começa a estudar sobre esses padrões, essa proporção que a sequência de Fibonacci nos traz, é assim, eu fico encantada. Igual eu falei, alguns geram espanto, outros admiração. Eu fico, de fato, admirada. Desde a arquitetura antiga, a arquitetura grega, vocês conseguem observar aí, desde a arquitetura grega até um feto, ele segue a sequência Fibonacci, ele segue essa proporção. Olha o desenho da orelha, o desenho da rosa, a forma que um gato fica deitado enroladinho. A sequência de um furacão, a forma do furacão, a forma das galáxias, elas sempre estão proporcionalmente perfeitas. E na obra de arte não é diferente. As obras de artes também, quando o artista ele entende sobre essas proporções, ele geralmente faz a pintura nessas proporções porque é considerado mais belo. Então a gente consegue ver aí na pintura do Nascimento de Vênus, de Botticelli, a gente consegue ver essa proporção de forma perfeita. E a gente vê nas arquiteturas antigas, como eu disse aqui, egípcia, grega, que tem aí para vocês. Muito interessante, né? Muito legal. Um outro ponto importante dessa sequência é o seguinte: quando a gente pega qualquer número da sequência e a gente divide pelo número antecessor, o número que antecede esse número que a gente pegou, a gente vai chegar a um número, tá? E esse número, ele é considerado o número de ouro, uma proporção divina, tá? E a partir desse número, a gente consegue fazer vários estudos para chegar na proporção ideal que é considerada dela. Então, na matemática, esse número que dá através dessa divisão é representado pela letra grega Φ, tá? Que é essa letra que está mostrando aí no slide para vocês. Ela é inspirada a partir de Fídias, que é o arquiteto que teria criado o conceito da proporção áurea ao ajudar na projeção do Parthenon, que é essa construção grega que está mostrando aí para vocês na foto. Então, a largura dessa construção e a altura da fachada obedecem à proporção 1 para 1,618. Esse número 1,618, que é um número considerado o número da proporção, o número de ouro, o número da proporção divina, tá? Essa sequência, ela também é conhecida como proporção áurea. Então, esse número, essa sequência, essa forma geométrica, ela é considerada a proporção áurea, proporção divina, proporção de ouro, enfim, existem várias formas de chamar. E ela continua sendo usada como conceito visual, não é coisa antiga não. Ela continua sendo usada por diversos arquitetos, por artistas plásticos, ela continua sendo utilizada por pintores, enfim. É incrível, por designers também. Então é considerada, ainda hoje, agradável aos olhos humanos, quando algo é trabalhado dentro da proporção áurea. Então, por exemplo, aqui um exemplo para vocês também interessante é a Catedral de Notre Dame, né? As pirâmides do Egito também seguem essa proporção, tá? Mas como ela é irreal, nada no mundo tem, assim, rigorosamente o mesmo valor do número de ouro. Mas quanto mais próximo dele, tá? Quanto mais próximo dele, mais é considerado simetricamente e proporcionalmente belo, tá? Quanto mais próximo desse número a gente chegar, mais belo, mais simétrico, mais proporcional aquele objeto que está sendo observado é. Então, a importância da sequência Fibonacci está, assim, intrinsecamente ligada à análise da natureza e da maneira estética e funcional. Então, está intrinsecamente ligado àquilo que a gente, de fato, considera o que é belo. Agora, eu vou me aprofundar um pouco na proporção áurea no corpo humano, tá? No caso do corpo humano, é possível encontrar essa proporção em diversos elementos,
Mas eu quero hoje aqui focar no rosto, que é a nossa área de trabalho, tá? Vamos dizer assim, né? Então, eu quero muito focar aqui pra vocês. Mas olha que interessante, aqui nessa imagem a gente já vê. Então, a gente consegue enxergar a proporção áurea no rosto, a gente consegue observar na orelha, a gente consegue observar no rosto de modo geral, a gente consegue observar nos elementos faciais, nos elementos centrais do rosto, a gente consegue observar no corpo humano de modo geral, tá? No feto, os embriões vão se desdobrando dentro da sequência Fibonacci. É muito, muito, muito interessante. Uma curiosidade, por exemplo, para vocês em relação ao corpo, né? Não é ao rosto, mas uma curiosidade, se a gente dividir aqui, ó, a altura, nossa altura, pega a altura, né? E você divide pela altura do seu umbigo até a ponta do pé, geralmente vai se aproximar ali a 1,618. Muito legal, né? E isso acontece no braço, isso acontece no antebraço, no braço até a mão, no antebraço até a mão, enfim, diversos lugares do corpo, na perna, do joelho, enfim, vários lugares do corpo humano. Se a gente fizer a divisão correta, a gente vai chegar no 1,618 ou próximo disso, né? Quanto mais próximo desse número, mais perfeito, proporcional aquela parte é, mais proporcional ao todo aquela parte é. Então, de todas essas partes que eu falei com vocês, assim, mais intrigante, assim, de fato, é do rosto. Por quê? O que torna o rosto atrativo, o que torna o rosto atraente, né, é a simetria e a juventude desse rosto. E diversos estudos desde a antiguidade sempre assim estão buscando entender o que de fato faz um rosto ser atraente. Eu não estou falando aqui de padrões de beleza, mas eu estou falando da beleza real, da beleza objetiva. Por que um rosto atrai mais do que o outro? Por que aquele rosto ele atrai mais do que aquele outro rosto? Não está somente ligado a gosto, pessoal. Existe um porquê da beleza atrair, né? Por que alguém atrai mais do que o outro? Porque existe talvez mais beleza, mais simetria. Não tem nada de errado com isso. Existe aquilo que é mais belo. Existe uma hierarquia nas belezas. E é normal, a gente precisa entender isso. Existe hierarquia nas belezas. Quanto mais proporcionalidade entre as partes, a gente vai conseguir enxergar, assim, mais beleza. Quando se fala de rosto humano, a gente vai ver que isso pode, sim, variar um pouquinho. Mas, de modo geral, essas proporcionalidades, elas trazem mais harmonia, logo, trazem mais beleza. Então, o nosso cérebro, ele é atraído pelo aquilo que é belo. Tá? O nosso cérebro ele é atraído pelo aquilo que é agradável, sabe? Aquilo que é aprazível a ele. Mas por que o nosso cérebro acha aquilo agradável? E é interessante que até no nosso cérebro a gente consegue ver os fractais. Nosso corpo inteiro tem fractais. Então, nós gostamos de ver fractais. O que é um fractal? Um fractal é um objeto geométrico ou uma figura matemática que exibe um padrão repetitivo em diferentes escalas. Esses padrões, eles se repetem infinitamente independente da ampliação desses objetos, desses padrões. Então, embora os fractais não estejam diretamente ligados, relacionados à proporção áurea, alguns fractais exibem, sim, proporções que se aproximam da razão áurea, sabe? Então, por exemplo, um retângulo dourado, que é esse retângulo áureo, quando ele possui os lados da proporção áurea, ele pode ser encontrado em algumas formas fractais. E além disso, a proporção áurea também pode ser usada como uma ferramenta para criar composições fractais, esteticamente agradáveis. Então, isso é muito interessante. Então, os artistas frequentemente utilizam as proporções na criação de obras de arte baseado em fractais, buscando uma harmonia visual que evoca uma sensação de beleza, de equilíbrio, tudo aquilo que a gente já conversou. Portanto, embora os fractais e a proporção áurea não estejam assim diretamente ligados, os seus conceitos não estejam diretamente ligados, eles compartilham da presença em comum de estruturas naturais e também na arte, contribuindo para a nossa apreciação estética presente em todo mundo ao nosso redor. Então, o nosso cérebro ele busca essa ordem, esses fractais, essa figura geométrica, essa forma de desmembramento proporcional, que é o que a gente vê na sequência de Fibonacci, é o que a gente vê na proporção áurea, esse desdobramento, o nosso cérebro ele automaticamente ele é atraído por isso, porque faz parte dele, sabe? É muito interessante isso. Então, o cérebro ele busca ordem, tá? Eu preciso que você entenda isso. O nosso cérebro ele busca ordem, ele é atraído pela ordem e a beleza emerge da ordem. A beleza ela vem da ordem. Ó, observe essas duas figuras que eu trouxe para vocês. Qual é mais bonita? Qual é a cidade mais bela? Qual das duas? A da esquerda ou a da direita?
Percebe que uma das coisas mais complicadas que a gente vê na figura que é mais feia é que há uma desordem. Eu não sei vocês, mas eu fico extremamente inquieta ao ver uma imagem dessa. Principalmente se eu estivesse vendo pessoalmente. Imagina eu morando num lugar assim. Eu não ia conseguir, sabe? Eu não ia conseguir ficar bem. Algo aqui dentro ia ficar diferente. Algo aqui dentro ia ser difícil de lidar, convivendo com isso todos os dias. Mas a figura da cidade bela é porque ela tem ordem. Cada coisa deve estar no seu devido lugar. E o nosso cérebro, ele capta isso. O nosso cérebro, ele se deleita, né? Quando a gente vê cada coisa em seu devido lugar. Então, começou-se uma luta para descobrir a razão áurea do rosto. O que é isso? Qual é o lugar de cada ponto do rosto? Qual é o lugar que cada elemento facial deve estar? Qual é o lugar que cada elemento facial deve ocupar? Qual é a proporção ideal? Porque da mesma forma que a beleza ela tem uma proporção, o rosto ele deve trazer alguma proporção. Então vamos ver essa luta, né? Começou uma busca incessante para conseguir saber qual é a razão áurea do rosto. Então aí, com todos os estudos que eu mostrei para vocês da sequência de Fibonacci, da proporção áurea em si, foi aí que surgiu a máscara de Phi, tá? Que é essa máscara que eu tô mostrando para vocês, que ela foi desenvolvida por Stephen McQuarrie e essa máscara ela foi fundamentada nas sequências de ouro. Naquele número que a gente falou com vocês, 1,618. Então, vários estudos foram feitos para que conseguíssemos chegar nessa máscara. E ela é utilizada até hoje, desde odontologia à maquiagem, tá? Tudo aquilo que é relacionado à beleza, ela é utilizada. Existe uma feminina e uma masculina, tá? Existem duas máscaras diferentes. Então, é interessante que você saiba que essa máscara existe e as proporções dela. Porém, assim, eu sei que não é fácil a gente utilizar essa máscara nas nossas clientes. Então, eu vou trazer aqui para vocês as alternativas corretas, as melhores alternativas de você conseguir fazer essa análise mesmo sem a máscara de Phi, tá bom? Mesmo sem a máscara de Phi. Mas, explicando para vocês como ela funciona, é o seguinte, quando a máscara é aplicada, né, quando ela é colocada numa foto de um rosto, nós vemos as proporções e a simetria desse rosto. Se encaixar perfeitamente é porque ela é milimetricamente simétrica, sabe? Ela é perfeitamente proporcional de acordo com as proporções áureas. Então, colocando a máscara, eu consigo perceber e visualizar a questão de simetria e proporção. Mas eu preciso falar com vocês uma coisa, né? Existem dois conceitos de simetria. Um conceito é o conceito atual, que provavelmente é o que você ouve muito falar, que é quando é uma imagem refletida, ou seja, duas partes milimetricamente regulares, iguais, que é o caso da Joaninha, né? Ela é bem famosa por isso, né? Por ter os dois lados perfeitamente iguais, milimetricamente pintados, né? É a Joaninha. Porém, a simetria no conceito antigo era a harmonia entre as partes, tá? Então, ela não precisava necessariamente ter as duas partes milimetricamente iguais, mas sim harmonia entre as partes. Por exemplo, no caso da árvore, tá? Nesse caso da árvore, se eu dividir a árvore ao meio, né? As duas partes serão iguais? Não. Mas tem beleza na harmonia, entende? Então, não significa assim, nossa, vai ser sempre, então, só aquilo que é a imagem refletida, um reflexo perfeito que vai ser bonito. Não significa isso. Mas tem uma harmonia, né? Tem a proporção, tem uma proporção harmônica. Então, às vezes isso vai acontecer, tá? Às vezes isso vai acontecer. Então, vale lembrar que no rosto humano também não existe um rosto milimetricamente perfeito, sem nenhuma assimetria. Não existe isso, nós estamos falando de pessoas humanas. Mas na maquiagem, a gente tem que usar a simetria no conceito atual, né? De proporcionalidade, assim, de tipo imagem refletida, para trazer mais harmonia e proporção, mesmo que na prática não esteja milimetricamente igual. A gente vai trazer simetria no conceito atual para que o rosto fique harmônico de modo geral, como no conceito antigo. Mesmo que não há uma simetria perfeita quando você coloca ali a imagem refletida, mas há harmonia quando vê,
Então, há diferenças naturais e há estudos que mostram até que pequenos desvios no rosto mostram-se mais atrativos, mais atraentes do que faces perfeitamente simétricas. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Porém, a gente usa a maquiagem para poder trazer mais harmonia entre essas duas partes e não realçar as assimetrias, vamos dizer assim. Então, aqui, ó, mostrando para vocês essa questão desses estudos que foram feitos. Na análise da face do Tom Cruise, que foi, né, um exponente aí de beleza no cinema, olha o que se comprovou, que a sua face natural é mais bela e mais harmônica do que a face refletida, e de fato é, né? Olha, quando você consegue ver as duas, pelo menos eu acho mais bonito, realmente a face dele natural do que a face dele refletida. Aqui acontece também com a Anne Hathaway, né? Olha como que a face natural dela é e as faces refletidas são. Olha o Brad Pitt, como que a face natural é e a face refletida é. Então, não significa necessariamente que vai trazer 100% mais beleza. Eu até fiz um dia uma análise da Mila, né, de uma atriz, eu esqueci o sobrenome dela aqui agora, mas eu fiz nos stories, enfim. Eu fiz justamente essa mesma análise dela. E ela tem assimetrias grandes, assim, no olho, sabe? O formato de olho, uma é uma pálpebra sobreposta, no outro é a pálpebra mais encapsulada. Então, dá uma diferença grande. Mas quando a gente vê o rosto dela, é uma mulher extremamente bela, extremamente bonita. Isso não interfere tanto, assim, na beleza dela. E quando faz as imagens refletidas, simétricas, né, de um lado esquerdo e direito, ela nem fica tão bonita quanto é pessoalmente. Então, quando a gente fala de rosto humano, entendam isso. A gente vai ter assimetrias naturais e às vezes até essas assimetrias podem deixar um rosto mais atraente. Mas na maquiagem nós vamos utilizar de forma que a gente alcance mais simetria possível para que a gente alcance a proporção áurea, sabe? Para que numa ilusão de ótica, com o jogo de luz, de cor, de sombra, a gente deixe esse rosto mais atraente, trabalhando os traços dela naturais e trabalhando a proporção áurea para tentar o rosto dela se aproximar numa ilusão de ótica a essa proporção de ouro. Essa maquiagem, que é baseada na proporção de ouro, é chamada de maquiagem áurea, tá? Eu acho lindo esse nome. Maquiagem áurea, onde a gente consegue trazer essa proporcionalidade para maquiagem. Então, olha aqui como que é bonito uma maquiagem quando ela é trabalhada dentro das proporções ideais, mesmo que seja inconsciente. Eu não tô falando que a maquiadora que fez essa maquiagem fez de forma inconsciente, eu não sei. Mas observe como que quando uma imagem, quando a maquiagem ela tá bem feita e quando a maquiagem ela não está bem feita. A maquiagem em si, ela não tá até mal feita, na verdade, né? A maquiagem em si, ela tem, sim, acabamentos até bonitos, né? Assim, alguns um pouquinho grotescos e tudo, certamente de propósito, mas alguns acabamentos são até bem feitos. Mas o problema é a proporção. Uma das maquiagens dessa moça loira, por exemplo, olha como que afastou mais o olhar dela e o outro uniu mais o olhar dela. Mas como saber de fato se um olho é afastado ou não? Eu vou ter que confiar no meu olhar? Não, existe uma regra matemática onde você pode fazer esse cálculo, tá? E é claro que depois com o tempo, com o treino do seu olhar, você vai conseguir bater o olho e vai identificar. Mas existe sim, fique tranquilo, eu vou te mostrar, tá bom? Então aqui, olha, a gente começa a perceber como que uma maquiagem, quando ela não tá dentro das proporções, a gente pode acabar com a imagem de alguém. Como que a gente desvaloriza uma beleza com uma maquiagem mal feita? Isso é muito sério, né? E a gente pode destruir a imagem da nossa cliente ou valorizá-la. Aí depende de nós, se ela vai nos amar ou nos odiar, sabe? Então, assim, é muito importante os estudos da proporção para que você consiga entregar um trabalho de extrema qualidade, para que você consiga não só aplicar produtos, mas mostrar para ela o que é beleza, sabe? Mostrar para ela o que de fato é beleza. E eu vou explicar aqui agora para vocês o porquê que eu não uso mais a teoria de formatos de rosto. Quem é minha aluna antiga talvez vai achar estranho isso, mas não, eu não uso mais formato de rosto. E eu quero que você me fale, vendo essas imagens que eu estou mostrando para vocês nesse slide, é fácil de identificar um formato de rosto desse jeito, sim ou não? É, né? Desse jeito assim, é tranquilo, em desenho. Mas e agora? O que você acha? Você acha que tá mais fácil ou mais difícil?
Bom, não sei você, mas eu acho mais difícil. Eu acho que diante da pessoa concreta, na nossa frente, as coisas mudam um pouco, né? Não acho que é tão fácil assim. Então, eu sempre tive, assim, essa dificuldade, na verdade, com formato de rosto, sendo bem sincera para vocês. Eu tinha uma dificuldade, mas isso também me intrigava. Porque nem todo rosto é definido assim, ele é quadrado, ele é triângulo. Existem muitos formatos que são mistos. E isso me identificava, beleza, a testa eu vou fazer de um jeito, mas o queixo eu vou fazer de outro. Então, assim, eu sempre bati na tecla que a gente precisa desenvolver o olhar. Sempre bati nessa tecla e vou continuar batendo. Que nós precisamos exercitar, desenvolver o nosso olhar para ele ser atento, né? Para ele ser atento. Só que agora com a maquiagem áurea você vai conseguir identificar isso de forma muito mais prática, tá? Muito, muito, muito mais prática. Então a gente precisa sim treinar o nosso olhar, desenvolver o nosso olhar para conseguir definir formas e linhas, principalmente, tá? Formas, linhas, texturas, cores. E isso a gente precisa sempre exercitar no nosso olhar. É muito complicado colocar em uma caixa tudo isso, sabe? Numa caixa de formato de rosto oval não existem esses formatos mistos. Então isso traz mais confusão. Por exemplo, se uma testa ela é mais arredondada, mas o queixo é pontudo, na verdade isso está me trazendo muita confusão, sabe? Eu não estou conseguindo conseguir definir isso. E Gisele, eu sou muito metódica. Eu preciso de um método, sabe? Para eu conseguir desenvolver bem as coisas que eu faço. Eu preciso de um sistema, eu preciso de tudo sistematizado. E a proporção áurea, a maquiagem áurea me trouxe isso, essa sistematização. Assim como na pele, eu preciso de uma sistematização para eu conseguir fazer uma pele resistente, uma pele envelopada, uma pele que de fato vai trazer uma segurança para mim e para minha cliente, eu preciso também disso tudo na técnica em si. Então, todos esses estudos que eu passar aqui para vocês é o que me dá base para que eu fique livre de formato de rosto. Isso, assim, para mim foi libertador. Foi de fato libertador. Tá? Então, a nossa visão, ela foi feita para receber uma imagem tridimensional. E quando a gente vê formatos de rosto, oval, quadrado, retângulo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso é bidimensional. Então, não fica tão preocupado assim com o formato de rosto, tá? Porque isso altera tudo. A gente não foi criado, nosso cérebro não foi criado para ver uma coisa assim, ó, oval, uma coisa quadrada em rostos, tá? No nosso rosto ele foi feito, ele foi criado para receber tridimensionalidade, tá? Então, quais são as etapas da visão? Quero mostrar para vocês essas etapas para vocês entenderem por que eu não trabalho mais com formato de rosto, tá? As etapas da visão é assim, ela entra pelos olhos, a imagem entra pelos olhos e o cérebro que capta, ele que interpreta. Existe uma parte do nosso cérebro que reconhece um rosto facial, que é essa área fusiforme facial. Ela é especializada em percepção de rostos. Interessante, né? Então, essa área, ela não tá nem aí para o seu formato de rosto, tá? Ela vai entender de forma tridimensional. Então, esse sistema é um sistema que trabalha com identificação, reconhecimento de faces e da beleza que elas possuem. Olha que interessante. A área fusiforme facial reconhece e identifica os pontos de beleza daquele rosto. E olha que interessante. Quando a gente se fala de rastreamento ocular, na verdade, é descobrir o que o meu olho enxerga mais e por mais tempo. Interessante isso, né? Então, o rastreamento é justamente esse estudo onde a gente consegue identificar o tempo, né? Olha lá, o interesse visual a partir do tempo de visualização sobre alguma imagem. Os padrões de movimento em relação a diferentes parâmetros, entre outras medidas possíveis. E foi atestado que os rostos mais bonitos, as pessoas ficam olhando por mais tempo. Então, quando o rosto ele tem características mais atraentes, as pessoas olham por mais tempo. O nosso olho, através desse rastreamento ocular, foi feito tem esse resultado de que nós olhamos por mais tempo. Olha a importância da maquiagem. Olha a importância da maquiagem. Quando a pessoa está bem maquiada, trazendo proporção na medida certa para ela fica mais bela. Logo, ela atrai mais os olhares, tá? Logo, ela atrai mais os olhares. Então, para onde que essas pessoas
geralmente olham, né? Por exemplo, essas pessoas que foram testadas dentro desses estudos que a gente tá falando. Olha aí, que interessante. A linha de cima e tem a linha de baixo, né? De faces em cima e face de baixo. A face de cima foram estudos, né? Esse estudo de rastreamento ocular foi feito com expert da beleza, como maquiadores e cabeleireiros. A de baixo é de amadores, tá? Amadores. Cada pontinho desse que vocês estão vendo na imagem é onde o olhar bateu. Então aqui, ó, numa sequência de 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos e 20 segundos. Os primeiros 5 segundos, para onde que olhou? Os primeiros 10, depois 15, depois 20, para onde que foi olhando. Percebe que o olhar do expert, né, de um expert da beleza, como maquiador ou cabeleireiro, observa pontos bem estratégicos, até mesmo de acordo com a profissão, né? Face e cabelo, né? Realmente é um pouquinho mais aberto. Mas olha o amador, olha a pessoa amadora para onde olha. Percebam que a pessoa que é amadora, ela olha mais para os elementos centrais e não vê os elementos laterais, as bordas, por exemplo. Então a gente percebe aqui que formato de rosto para as pessoas não é tão importante assim. De modo geral, formato de rosto não é o primeiro lugar que elas olham. Mais importante do que isso, numa escala, é a percepção dos elementos centrais. A pessoa humana, ela tem mais interesse nesses elementos centrais. Entende? Principalmente rosto feminino, tá? Principalmente em rostos femininos, o mais importante é a proporção desses elementos. É claro que nós vamos trabalhar aqui, eu vou mostrar para vocês as proporções para face também, mas eu quero que vocês fiquem preocupadas mais ainda com os elementos centrais, tá? Eles são mais importantes para que você evite esse tipo de situação, para que você evite esse tipo de desvalorização da beleza dos elementos centrais, como a gente percebe aqui nessas imagens, tá? Então, eu acredito que, assim, esses estudos sobre formatos de rosto, eles são ainda mais importantes para cabeleireiros do que pra gente. Por isso que eu não trabalho mais. Porque, sinceramente, vamos ser bem honesta aqui agora, né? O que a gente pode fazer? Pouca coisa a gente pode fazer na maquiagem social. A não ser que a gente faça uma maquiagem que seja transformadora, beirando uma maquiagem artística. Entende? Mas na maquiagem social a gente não faz tanta coisa assim, no sentido de transformar o formato de rosto dela demais. As clientes nem querem tanto isso, pelo menos não as minhas. As minhas querem uma maquiagem mais embelezadora, mas que não transforme elas. Sabe? Que não mude muito os traços dela. Então, para um rosto ter um disfarce óptico do seu formato de rosto, sem fazer uma maquiagem muito transformadora, como eu disse, beirando uma maquiagem artística, mas depende de corte e penteado, tá? Eu acredito sim que o corte e o penteado, eles valem mais do que a maquiagem quando se fala de disfarçar um formato de rosto. Por exemplo, aqui, se a pessoa quer alongar o rosto dela, qual que é aqui que tá mais alongada? Olha, é a mesma maquiagem, mas tem um que tá mais alongado, não tem? Ou seja, é o penteado. O penteado alongou o formato de rosto dela numa ilusão de ótica. Então, percebe isso, que o formato de rosto para cabeleireiros visagistas é mais importante do que pra gente, mas até isso, assim, se eles quiserem trabalhar só na proporção áurea, também funciona, tá? Mas assim, se for para estudar, eu acho que eles que devem estudar mais. Vamos ver outros exemplos aqui? Olha aqui a Angelina Jolie. Se ela quiser disfarçar o ângulo do rosto dela, por exemplo, aqui na mandíbula, qual que é o penteado melhor? Um cabelo mais solto, que cobre aqui, ou esse penteado todo preso? Adiantaria eu vir com uma maquiagem ali com ela, com esse penteado todo preso aqui assim pra trás, e ela falar, não, eu quero disfarçar, não quero tampar cobrir totalmente, quero cobrir minha mandíbula aqui. E ela pôr o cabelo todo pra trás? Sabe, não interessa tanto assim, né, a maquiagem nesse caso. A gente precisa aqui de um penteado com um solto que vai cobrir aqui um pouquinho essas regiões. Olha a Selena Gomez, ela já tem um rosto mais arredondado. Se a pessoa ela tem um rosto mais redondinho, ela quer disfarçar esse rosto redondo, o que ela vai fazer? Ela vai fazer as linhas retas aqui assim, na frente, ou ela vai prender tudo pra trás? A mesma coisa da Demi Lovato. Se ela quer disfarçar as laterais do rosto dela, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um penteado de cabelo mais solto, ou ela vai fazer um coque?
e prender tudo, jogar tudo lá para trás, sendo que ela quer justamente disfarçar o contorno do rosto dela. Vocês conseguem perceber isso que eu tô falando? Então, partindo disso tudo, eu prefiro analisar as proporções do que identificar formatos. Prefiro prestar atenção nas linhas e nas formas do que colocar numa caixa de triângulo, quadrado, retângulo, hexagonal, de lateral reta e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe? Então, assim, eu prefiro trabalhar dessa forma e trabalhar muito profundamente os elementos centrais, que são mais importantes, como eu disse, numa escala para construir a beleza final da cliente, tá? Em minha opinião, isso é o que mais funciona. Na minha opinião, isso é o que mais funciona.